Olá, nossa terceira tentativa. Vamos lá, por favor. Só fale agora se estão nos ouvindo bem. E louvado seja Deus pela internet. Vai ficar mexendinho aqui até eu conseguir me organizar. O João... Então, meus irmãos, deem para nós agora um feedback se está melhor, se está funcionando, se vocês estão nos ouvindo. A imagem está assim oscilando porque o padre está tentando achar uma melhor posição para o celular. Íamos fazer no computador, no entanto, a internet não ajudou e a gente tem que improvisar, mas não podemos desistir. Então, agora sim, o pessoal está dizendo, tudo ok. Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, à nossa reflexão, ao nosso estudo. Estão nos ouvindo bem? Agora sim, Agora ótimo. Sim. Desculpem, terceira tentativa, somos a Igreja da Trindade. Internet tá cara, hein? A qualidade aqui em casa tá difícil. Amém. Vamos lá, João, para as considerações iniciais, a nossa live dos Atos dos Apóstolos. E falar do livro dos Atos dos Apóstolos é falar da eclesialidade, é falar da igreja, da vida da primeira comunidade, da proto-igreja. Em grego, eclesia ou eclésia, como alguns preferem, eclesia significa assembleia. E este nome, eclesia, deu nome, a origem, ao que nós chamamos hoje de igreja. Nós somos a assembleia, a eclesia. Nós somos aqueles que, em nome de Cristo, agimos na igreja, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso que o nome, ficou do livro, posteriormente, Atos dos Apóstolos, porque é a igreja, na sua apostolicidade, informação, é claro, na sua apostolicidade, a igreja agindo no mundo. Estudar os Atos dos Apóstolos é reforçar a nossa vida na igreja. Que bom, a Fátima está aqui conosco, dizendo que o som está ótimo, a Regina de Itapeva, o Vanderlei, que é meu aluno do Seminário de Teologia lá de Sorocaba, Batista, Deus abençoe, Rosana, Francisca, Zilda. Se você puder compartilhar este link, Raquel, você sabe que tem a Fátima, que tem a Regina, que tem a sua mãe, que confundem tudo. Eu tentei apagar os outros dois, mas é este o da terceira tentativa. Então, como igreja, eclesia, olha a Fátima América, acabei de falar. Eclesia, nós vamos entender o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos que pensar no livro dos Atos dos Apóstolos como ele ficou conhecido no início da sua formação, o Evangelho do Espírito Santo. Por quê? Porque o livro dos Atos dos Apóstolos, ele tem um objetivo principal, que é mostrar a ação do Espírito Santo na vida da igreja primitiva, na eclesiologia da igreja. E a ação do Espírito Santo se dá em três pilares que nós não podemos deixar de levar em conta quando estamos com os Atos dos Apóstolos. O primeiro pilar é o anúncio, Os apóstolos, os primeiros discípulos, são enviados para anunciar, depois de terem recebido sobre eles o Espírito Santo em Pentecostes, como nós vemos no início do livro dos Atos. Depois do anúncio, nós precisamos entender a evangelização por meio do testemunho. Os mártires, os primeiros mártires, como por exemplo nós vemos no caso de Estevão, estão ali nos Atos dos Apóstolos. E depois do testemunho, nós temos já a formação das primeiras comunidades, Essa dimensão missionária que visa, que tem por objetivo a formação das primeiras comunidades. Então, nós precisamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos, e acredito que vocês estejam fazendo esta experiência a partir do olhar de uma comunidade que se forma e vai se expandindo, e vai ganhando força
através do anúncio, da pregação e do testemunho. Ora, mas o que marca, qual o ponto de partida desta comunidade primitiva? Né? Digamos assim, qual o primeiro passo da comunidade primitiva? É a dimensão do Espírito. Por isso que nós vamos ver lá que os apóstolos, eles vão se organizando e quando eles estão preparados, recebem o Espírito Santo. Né? O livro dos Atos começa com um prólogo, depois tem a narrativa da ascensão, depois da narrativa da ascensão, nós temos a eleição de Matias, que é a substituição de Judas, o traidor, e a partir daí, a comunidade dos apóstolos, a comunidade dos 12, está preparada para receber, para acolher o dom do Espírito Santo já em Pentecostes, no capítulo 2. Então é interessante que, para que o Pentecostes acontecesse, para que o prometido, o Paráclito, o Espírito viesse sobre a comunidade, sobre os apóstolos, eles precisariam estar completos, ser novamente os 12. Vale entender que Judas Iscariotes, o traidor, estava morto e eles precisavam então substituir e ali, rezando em comunhão com Deus, fazem a eleição de Matias para completar o grupo dos 12. Então, a partir do Pentecostes, nós temos essa dimensão do Espírito. Trocando em miúdos, o Espírito Santo está presente na vida da comunidade primitiva. O Espírito Santo está presente na vida da igreja e age por meio dela. Age através do anúncio, age através do testemunho, age através da formação das comunidades. E é interessante que a partir daí nós vamos vendo os relatos das conversões, não é? E em várias partes dos Atos, se vocês repararam, existe um detalhe que sempre acaba aparecendo. E a multidão dos que acreditavam, a multidão dos que criam, aumentavam. Eles eram uma só alma, um só coração. E tudo isso é fruto da ação, da presença do Espírito Santo, visto que o apostolado, a vivência de igreja, depende de uma experiência com o Senhor. Então a primeira coisa que o João já explicou para nós é gravar. Antes de ser chamado de Atos dos Apóstolos, que daí nós vamos falar rapidamente a questão da autoria, ele era junto com o Evangelho de Lucas e ele era conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Depois que convencionou-se a ser chamado de Atos dos Apóstolos. Então, se o nome já era Evangelho, ou seja, o anúncio, a boa nova, a boa notícia do Espírito Santo, e a igreja nasceu em Pentecostes. Então, a igreja é o Espírito Santo que faz com que ela caminhe. O Evangelho do Espírito Santo tem como esse primeiro pilar o anúncio. O anúncio. O que a igreja faz? O querigma, ou querigma, ela anuncia. Você falou os outros pilares? Ainda não, né? É o anúncio. Então grava isso, você que gosta de anotar, estou vendo a Josiane aqui. O livro dos Atos dos Apóstolos, antes de ser chamado de Atos dos Apóstolos, era chamado do quinto Evangelho, o Evangelho do Espírito Santo. É lindo isso, porque a igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E este primeiro pilar do anúncio na presença e ação do Espírito Santo se dá através do ensino dos apóstolos. Os apóstolos, a partir do Pentecostes, são enviados para anunciar, para testemunhar. E a este ensino a igreja chamou de didaquê, que quer dizer catequese, ensinamento. Passemos para o segundo pilar. O segundo pilar dos Atos dos Apóstolos é a chamada diaconia. A diaconia que é o serviço, aqueles que se colocam a serviço da palavra de Deus. É muito claro o exercício, o ministério da diaconia
No capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, se vocês quiserem, podem pegar aí na Sagrada Escritura, o capítulo 7 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo... Só um momentinho. Capítulo 7, versículo... Viram como não são só vocês que se perdem às vezes nos versículos, né? Isso é comum entre nós. Capítulo 7, para falar da diaconia, provavelmente João... Perdão, capítulo 6, eu me equivoquei. Capítulo 6, versículos de 1 a 7. Capítulo 6, versículo de 1 a 7. Nós temos no capítulo 6, no início do capítulo 6, o capítulo 7 depois é a continuação do capítulo 6 com o discurso de Estevão. Mas primeiro fiquemos no capítulo 6, versículos 1 seguintes. Aqui nós temos muito claro essa questão da diaconia, do serviço. Por quê? Se vocês leram e já passaram por estes versículos, nós vamos ver que a comunidade primitiva estava aumentando, os números dos cristãos estavam crescendo, e entre os cristãos haviam aqueles que tinham vindo de origem judaica e aqueles que tinham vindo de origem grega, os chamados helenistas. O que acontece nesse capítulo 6? Os helenistas, ou seja, os cristãos de origem grega, eles estavam se queixando de que a comunidade, os líderes da comunidade, estavam deixando de lado o serviço de servir as mesas, de assistir as viúvas, de assistir os necessitados. Por quê? Porque a comunidade, ela estava preocupada, em primeiro lugar, com o anúncio da palavra, com o anúncio do querigma, com a didaquê, com o ensinamento. E aí, conforme a comunidade foi crescendo, conforme a comunidade foi se expandindo, houve essa carência, digamos assim, houve a necessidade de se ter outras pessoas para ajudar no serviço, para ajudar na evangelização. E é aqui que eles, impulsionados pelo Espírito Santo, diz o texto bíblico, lá no versículo 3 do capítulo 6, procurai antes, entre vós, irmãos, 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. De que tarefa os apóstolos estão falando? A tarefa de que as viúvas, os necessitados, estavam sendo esquecidos, não estavam tendo as suas necessidades assistidas. Por quê? Porque os 12 apóstolos estavam preocupados com a pregação. Eles queriam anunciar Jesus. Eles estavam no anúncio. E aí começou a surgir essa necessidade. Opa, precisava dar mais atenção para o nosso pessoal aqui, Nossa comunidade não está sendo tão bem assistida. Como nós temos ainda hoje na vida da igreja tantas e tantas comunidades que ainda não são bem assistidas pela falta de ministros ordenados, pela falta dos fiéis leigos, batizados, etc. e tal. E a partir daí os apóstolos, repletos do Espírito Santo, têm uma ideia. Olha, vamos aí procurar 7 homens, lembrando que o 7 é o número da plenitude, 7 homens repletos do Espírito Santo e de boa reputação, para nos ajudar nessa tarefa de servir as mesas, de ir a atender as necessidades das viúvas, dos mais necessitados. E aí eles escolhem 7 homens, e aí o texto bíblico vai trazer o nome desses 7 homens: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas, Nicolau, o prosélito de Antioquia. Desses 7, esses 7 serão responsáveis por suprir aquilo que estavam deixando de lado os apóstolos. Não por preguiça, não por comodismo, mas porque a comunidade estava crescendo.
E eles escolheram então esses 7 homens para o serviço, para a diaconia. Por isso que hoje na igreja, os diáconos, eles são para o serviço da palavra, da pregação, o serviço da mesa, ou seja, do altar, o serviço da liturgia e o serviço da caridade. Digamos que, trazendo para a nossa realidade, esses 7 homens que foram ali escolhidos pelos 12, depois de rezarem, de pedirem o Espírito Santo, eles são responsáveis para que, além da pregação, além da liturgia, a caridade, as obras sociais, digamos assim, fosse acontecendo ali entre a comunidade. E eles são responsáveis, então, para o serviço, para a diaconia. Então temos o primeiro pilar, o anúncio, a didaquê, o ensinamento dos apóstolos. O segundo pilar, que é a diaconia, ou seja, o serviço da palavra, da liturgia e, sobretudo, o serviço na prática da caridade, indo ao encontro dos necessitados. E falando desse segundo pilar, que é o do serviço da caridade, nós podemos ver que em seguida vem a história de Estevão, ele que é reconhecido pela igreja como o primeiro diácono, como aquele, ele foi um destes 7 homens, como aquele que se colocou a serviço na diaconia. E aí logo em seguida, por isso que nós temos a prisão de Estevão, depois o discurso de Estevão e logo em seguida o apedrejamento de Estevão, para frisar que esses homens foram responsáveis pela diaconia, pelo serviço, pelo anúncio. E esta diaconia, a vivência da caridade, o serviço prestado à caridade, fez com que Estevão fosse morto, fez com que Estevão fosse o primeiro mártir da igreja, o primeiro mártir da nossa fé. Então veja, o anúncio, a didaquê, o serviço, a diaconia. E é importante, né, entender nesse contexto desses primeiros capítulos que quando há o entusiasmo, os apóstolos e os discípulos eles queriam pregar a palavra, pregar a Cristo ressuscitado, eles queriam anunciar, surgem as necessidades humanas dentro da comunidade. Aí temos esta eleição destes 7 diáconos. O anúncio para não ficar comprometido. Por causa do anúncio surge a diaconia. A diaconia, então, ela está a serviço, primeiramente, do anúncio da palavra. É para que os apóstolos e os discípulos não perdessem, entre aspas, tempo em cuidando das mesas das viúvas e dos órfãos, porque daí tinha briga ali já entre eles, né? Os judeus cristãos tratavam melhor as viúvas e os órfãos judeus cristãos do que as viúvas e os órfãos dos gregos ou pagãos, coisa que não existe hoje nas nossas igrejas, né? Divisão, briguinha, diferença, né? Então já estava vendo, no serviço, estava vendo já intrigas, diferenças, que na verdade todo o livro dos Atos dos Apóstolos é perpassado por esta cisão. Para ser cristão, tem que ser judeu, ou seja, tem que ser circuncidado primeiro, o homem tem que aceitar tudo que o judaísmo propõe, aí aceitar Cristo, o judeu cristão. E a outra linha, não, os pagãos, ou seja, aqueles que não são judeus, podem, se creem em Jesus e são batizados, podem ser chamados de cristão. Há toda essa dificuldade. Então os apóstolos percebendo e os discípulos percebendo isso, para que o anúncio da palavra, olha a importância do querigma, para que o anúncio da palavra não fosse prejudicado, escolheram homens que se colocassem a serviço. Não significa que uma coisa é mais importante do que a outra, mas o anúncio é central. Por isso que é o livro dos Atos dos Apóstolos, ele está no anúncio. E esses homens, esses diáconos, são escolhidos também para anunciar, mas
vão se preocupar mais com o serviço dos irmãos e das irmãs e para fazer com que essas divisões que existem em todas as comunidades não aconteçam. João, tem aqui a Josi, a Isildinha falando que a didaquê, né? Quando o João fala didaquê significa o ensinamento dos apóstolos, mas existe um livro muito antigo chamado Didaquê, provavelmente a datação dele é final do século I, início do segundo, que é um livro muito importante, que é como se fosse um primeiro catecismo da igreja, mas não é um livro canônico. Quando nós usamos a palavra didaquê aqui como ensinamento dos apóstolos nos Atos dos Apóstolos, nós estamos falando de um livro canônico, ou seja, Sagrada Escritura. Mas existe um livro muito importante também, chamado Didaquê, que não é canônico, ou seja, não é considerado Sagrada Escritura, mas é muito importante, muito utilizado por nós no estudo principalmente da catequese. E o terceiro pilar que nós temos que levar em conta quando lemos os Atos dos Apóstolos é a chamada koinonia. Essa koinonia quer dizer partilha, fração do pão. Olha, isso nós temos ao longo de todo o livro dos Atos dos Apóstolos praticamente. Vou citar aqui 3 momentos em que isso aparece. Capítulo 2, versículos de 42 a 47. Capítulo 2, versículos de 42 a 47. Depois, capítulo 4, versículos de 32 a 35. Capítulo 4, versículos de 32 a 35. Depois, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Capítulo 5, versículos de 12 a 16. Vejamos primeiramente o capítulo 2, versículo 42 a 47. Deixa eu ler. Sim. A minha tradução é a Bíblia de Jerusalém. Eles mostravam, 2:42 seguintes. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniram-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam de simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Depois, se nós pegarmos, tanto no capítulo 4, de 32 a 35, como no capítulo 5, de 12 a 16, nós vamos ter como se fosse uma repetição desse capítulo 2. Por quê? Ele quer, o autor do texto sagrado, o autor do livro dos Atos, ele quer dar um panorama geral do funcionamento das comunidades. E o funcionamento das comunidades se dava através do ensinamento dos apóstolos, do serviço e da koinonia, da partilha, da fração do pão. Vejamos, eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, eram perseverantes na comunhão, eram perseverantes na fração do pão e nas orações. O que quer dizer essa koinonia? A comunhão fraterna. A esta comunhão fraterna refere-se ao modo de viver em comunidade. Em outras palavras, os primeiros cristãos, as primeiras comunidades, viviam como se tivessem um só corpo, uma só alma e um só coração. Numa dimensão mais objetiva, quer dizer que eles tinham tudo em comum.
tudo era repartido entre eles, não havia necessitado entre eles, e em tudo isso havia um núcleo. O que fazia eles viverem essa comunhão fraterna, essa partilha, esse modo de vivência que para nós hoje é utópico? Qual era o núcleo? Era a fração do pão, ou seja, era a Eucaristia. Eles se reuniam em comunidade nas casas para fazer a fração do pão, a refeição. Sim. Veja que aí, meu irmão, minha irmã, há um distanciamento. Eles já não vão mais às sinagogas, eles já não frequentam tanto o templo. Agora eles se reúnem nas casas. Eles, como eclesia, como assembleia, se reúnem na casa, na domus, que é a igreja nascente. Ali em comunidade, nas casas, eles se reúnem para ouvir os apóstolos, para colocar tudo em comum e como centro, para celebrar a Eucaristia. É interessante que o poder de Cristo ressuscitado e do Espírito Santo presente na comunidade é revelado, na verdade, digamos assim, na prática dos apóstolos e também na prática dos primeiros cristãos. Tanto que, se não me engano, no capítulo 4, no capítulo 5, né, alguém vai comentar que o povo via os primeiros cristãos, o modo de viver, o modo de ser, e diziam de fora: vejam como eles se amam. Todos que não eram, lembrando que eles não eram chamados de cristãos ainda, né? Eram chamados os seguidores de Jesus, judeus cristãos, gentios cristãos, pagãos. Só foram chamados de cristãos lá em Antioquia, mais à frente, né, da escrita dos Atos dos Apóstolos, digamos assim, já numa comunidade fundada por Paulo. Mas a importância de que eles davam testemunho, mesmo os que não eram, viam ali uma comunhão. Uma comunhão que gera do quê? Das 3 colunas do livro dos Atos dos Apóstolos, que deve ser a coluna da igreja, que é o anúncio de Jesus Cristo como Senhor, que é o serviço verdadeiro, não assistencialista, mas verdadeiro, o serviço, né, do pão, o serviço da palavra, o serviço do anúncio e a fração do pão, que é a Eucaristia. E acho que um exemplo perfeito para nós entendermos essa questão da comunhão fraterna e da fração do pão é a história do Barnabé. Peguem aí na Sagrada Escritura, capítulo 4, versículo 36 a 37. Capítulo 4, versículo 36 a 37. Vou ler, a minha tradução é a Jerusalém. José, a quem os apóstolos deram o cognome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, era levita originário de Chipre. Sendo proprietário de um campo, vendeu-o e trouxe o dinheiro, depositando-o aos pés dos apóstolos. Olha que interessante. Um homem comprou um campo em Jerusalém, comprou um lote, que a gente diria isso hoje, comprou um lote, foi lá e deu dinheiro, vendeu depois o lote e deu dinheiro para a igreja, né? Fez a sua oferta para a igreja, a sua doação para a igreja. Até aí tudo bem. Ele colocou aquilo, se dispôs daquilo, né? Ele foi generoso, teve um gesto de generosidade, abriu mão de um bem que ele tinha e ofereceu à comunidade, num gesto de comunhão. Mas o que tem de mais interessante nisso é que o Barnabé, né, que era chamado José, ele era levita de profissão, ou seja, ele era um judeu. Ele estava ali no serviço do templo, ele era o levita e era auxiliar dos sacerdotes, digamos que era o coroinha do sacerdote, era o ministro da Eucaristia do sacerdote, estava ali ajudando o sacerdote no templo, no culto, ali do templo dos judeus.
o que essa atitude do Barnabé nos mostra? Não só uma atitude de desprendimento e de comunhão, porque ele coloca aos pés dos apóstolos, né, o fruto daquilo que ele tinha vendido, mas principalmente o rompimento com o passado. Olha, o Barnabé, ele fez a experiência de comunidade, ele fez a experiência no Espírito Santo, a experiência com Jesus, através da vivência da comunidade, nos 3 pilares. Ele ouviu a palavra no ensinamento dos apóstolos, ele contemplou o serviço, a diaconia, e na koinonia, na comunhão fraterna, ele deu a sua contribuição. Mas não só uma contribuição material, ele rompeu com o passado e se tornou um discípulo de Jesus. Tanto que o Barnabé vai ser o grande companheiro nas viagens de Paulo, vai ser um grande evangelizador junto com Paulo. Até o próprio livro dos Atos fala, o Espírito separou Barnabé e Paulo para quê? Para anunciar a palavra aos pagãos, aos que não eram judeus. E aí nós temos no Barnabé um modelo positivo desta comunhão fraterna. Só que mais adiante, no capítulo 5, versículos de 1 a 11, nós temos um modelo negativo com a história do Ananias e da Safira. Olha, eles vendem uma propriedade, né, a mesma atitude do Barnabé, vendem uma propriedade, pegam uma parte do dinheiro e a outra parte, como se fosse o todo que eles tinham, eles dão para os apóstolos. Olha a fraude, né, diríamos hoje, a sem-vergonhice dos caboclos. Eles venderam o terreno, aí eles ficaram, vamos pegar um pouquinho para nós, vamos tirar um pouco para nós, e aí a gente vai lá e dá para os apóstolos, olha a nossa atitude, nós vendemos, está aqui, é tudo que eu tenho, é tudo que eu posso dar, toma tudo. Veja, o interessante não é a questão do valor, não é a questão material, mas sim a sinceridade do coração. Por quê? Eles não mentiram para os apóstolos, eles não fraudaram essa comunhão fraterna na comunidade. O que foi que eles fizeram? Eles mentiram ao Espírito Santo. E isso nós vamos ver na repreensão que Pedro faz a Ananias, né? Ananias, ele podia vender ou não. Então, já que ele vendeu com o objetivo de ajudar a comunidade, desse tudo, fosse sincero. Mas não, ele persiste, né? Ele fica ali na mentira junto com Safira, e o texto vai dizer que eles tentaram contra o Espírito Santo. E aí nós vamos ver essa questão como um modelo negativo. Então veja, o Barnabé é bonitinho, na pureza de coração, ele foi lá, deu tudo o que ele tinha, rompeu com o passado, fez a experiência com o Senhor, mas por outro lado, o Ananias e a Safira quiseram tirar um proveito da situação, né? Eles não foram sinceros de coração. Então veja, o que é interessante aqui não é tanto a questão material, mas sim a sinceridade e a pureza de coração que deve ser fruto da experiência com o Espírito Santo. Aquele que faz a experiência com o Espírito Santo, a conversão verdadeira, ele é sincero, ele é puro de coração e ele tem a atitude de Barnabé. Já aqueles que ficam assim, digamos que com um pé em cada barco, um pé aqui, outro acolá, eu sou cristão, mas eu gosto disso, eu sou católico, mas eu aprovo aborto, eu sou católico, mas eu aprovo tal coisa, tem a mesma atitude de Ananias e Safira. Por quê? Porque querem se mostrar bons, querem mostrar que têm fé, mas não a vivem de modo sincero. Então vamos lá, recapitulando nós estamos aqui até o 7º capítulo, digamos assim. Já entendemos que
Atos dos Apóstolos era chamado do Evangelho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a eclesia, a assembleia, a igreja, em ação, mas é o Espírito que age na igreja. Como? Através de 3 grandes colunas. O anúncio, o querigma, a diaconia, que é o serviço verdadeiro, e a fração do pão, a koinonia, a unidade na fração do pão. Aí nos foi apresentado um modelo de comunidade ideal, um modelo de como devem ser as comunidades de quem crê em Jesus. Daí nós tivemos o modelo lá no capítulo 4, depois no capítulo 5, eles eram um só coração, uma só alma, colocavam tudo em comum, eram admirados pelas pessoas, tá certo? Também nos foi colocado nesses capítulos um exemplo de verdadeiro cristão, que, repito, como o João disse, não é a questão da doação, é a questão da sinceridade na fé. Da sinceridade da partilha, da fração, do pão. Um modelo positivo que é Barnabé e um modelo negativo que é de Safira e Ananias. Né? E a narração aqui é que os apóstolos até deram chance para Safira reconhecer o erro, porque ela não sabia que o marido tinha morrido ali, e mesmo assim ela permaneceu no erro, no mesmo erro do marido. E nós vimos, dentro dessas colunas, que na igreja nós temos uma hierarquia. Tudo dentro do anúncio, da diaconia e da fração do pão, mas temos aqueles que devem anunciar de maneira melhor possível, aqueles que estão no serviço e aqueles, né, todos unidos na fração do pão, na Eucaristia. É um resumão. Mas eu gostaria de falar, que o João falasse aqui rapidamente, que eu já falei desde o início. Que história é essa de Evangelho do Espírito Santo, de no começo o livro dos Atos dos Apóstolos era considerado até um 5º evangelho, né? Além dos 4 que temos, os sinóticos Mateus, Marcos e Lucas e João, os Atos dos Apóstolos era meio considerado um 5º evangelho. Fala para nós, João. Os Atos dos Apóstolos, eles vão surgir posteriormente ao ano 70, talvez entre 80 e 90, concomitantemente com alguns dos evangelhos. Né? O Evangelho de São Marcos é o mais antigo, data-se de em torno de 65. Mas os evangelhos de São Lucas e de São Mateus, eles são posteriores ao ano 70. E o Evangelho de São Lucas, principalmente o Evangelho de São Lucas, ele foi escrito provavelmente em 75 a 80. E o que tem em comum o Evangelho de Lucas com os Atos dos Apóstolos? Primeiro, que diz a tradição que ambos possuem a mesma autoria. O autor é Lucas, que, segundo a tradição, era um médico, era discípulo de Pedro, se não me engano. De Pedro de Paulo, padre? Paulo. Era discípulo de Paulo. Os 2 textos foram escritos, se nós pegarmos tanto o Evangelho de Lucas como os Atos dos Apóstolos, os 2 textos foram escritos tendo como destinatário um homem chamado, alguém chamado Teófilo. Este Teófilo, a hermenêutica bíblica, a interpretação bíblica, até hoje não sabe quem é, se é alguém, o que é. É que eu dei risada porque tem, né, a linha. Alguns, bem poucos biblistas falam esse Teófilo, que é citado no início do Evangelho de Lucas e citado no início dos Atos dos Apóstolos, bem poucos dizem que era um homem mesmo, uma pessoa com este nome. A maioria dos biblistas, dos hermeneutas bíblicos, preferem adotar a questão de que era mais uma comunidade, porque Teófilo, teós em grego é Deus, filós é amigo, o amigo no sentido do filia, então Teófilo seria o amigo de Deus.
Então Lucas escreveu para os amigos de Deus, os amigos de Cristo, e não para um homem chamado Teófilo. Mas nós temos essas duas linhas, sim. Ah, mas é importante? Não, o importante é que nós entendamos que por causa disso, por utilizar este mesmo termo, ó amado Teófilo, no início dos dois escritos, é que atribui-se a autoria a Lucas. De tal forma que era um livro só, era considerado um quinto evangelho, um evangelho do Espírito Santo. De tal forma que ele é colocado depois, na canonização, ele é colocado logo após os 4 evangelhos. E o João falou um monte de questão de data aqui, sim, os livros bíblicos canônicos que nós cremos que são inspirados por Deus, eles não foram escritos na ordem cronológica, ou como se fosse uma ordem cronológica do jeito que está na Bíblia. Primeiro foram escritos os evangelhos, depois Atos dos Apóstolos, depois as cartas de Paulo, depois as cartas, né, de Pedro, João e tal. Não, foi tudo misturado. E a igreja, né, por inspiração e verdade dentro da inerrância bíblica do Espírito Santo, a igreja foi fazendo esta compilação. Então, a ordem dos escritos não é a ordem que está colocada na Sagrada Escritura. Por isso que nós podemos dizer que Paulo podia, com certeza, Paulo estava escrevendo cartas, enquanto Lucas estava escrevendo o Atos dos Apóstolos. Então tínhamos ideias entrelaçadas aí entre os cristãos. Tanto que Paulo é personagem e ocupa a segunda parte dos Atos dos Apóstolos. Né? O prólogo do livro dos Atos dos Apóstolos diz o seguinte, só para a gente concluir essa parte. No capítulo 1, versículo 1, fiz meu primeiro relato, ó Teófilo. Teófilo, então, nós vamos tomar aqui como todos aqueles que são amigos de Deus. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, estão dispostos a ouvir a palavra de Deus e a colocá-la em prática. Ele não é meu aluno, mas se ele fosse a outra linha de que Teófilo é uma pessoa, eu dava 0 para ele. Mas ele não é meu aluno. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino dos céus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele, ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O Evangelho de Lucas traz, então, o Jesus histórico, a vida histórica de Jesus, o nascimento, a vida pública, paixão, morte, ressurreição, a promessa do Espírito Santo. É isso que Lucas diz aqui no prólogo dos Atos dos Apóstolos. Olha, no meu primeiro livro eu tratei do tempo em que Jesus andou com os discípulos, do tempo em que Jesus esteve com os apóstolos. Agora eu vou falar sobre o Espírito, né? Digamos assim. Agora eu vou falar sobre a missão que ele concedeu. E esta missão se dá a partir do Pentecostes. Por isso que ele vai dizer, olha, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Era preciso então que eles ficassem reunidos para que quando o Espírito viesse, o Paráclito viesse, eles fossem enviados, dispersados em missão. Por isso os Atos dos Apóstolos foi chamado de o Evangelho do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo o protagonista na vida dos apóstolos e, portanto, na vida da igreja. É interessante aqui, já partindo para outro... João, só interessante aqui, a Verônica está
né? Nós somos Teófilos. É melhor falar assim, que o Teófilo somos nós. Então, ou seja, os evangelhos, toda a palavra é para nós que somos amigos de Deus. Essa linha é muito mais adequada do que dizer que Teófilo foi um homem a quem Lucas escreveu, né, tanto o Evangelho como os Atos dos Apóstolos. Então pode, viu, Verônica? A Verônica está aqui. Eu já ia me chamar de Teófila. Nós somos Teófilos e Teófilas, ou amigos e amigas de Deus. Partindo então para um outro esquema, nós temos que notar aqui, a Isildinha colocou que, deixa eu achar aqui, uma parte dos Atos se refere a Paulo, outra parte se refere a Pedro. Exatamente. A primeira parte do livro dos Atos, ela fica conhecida, isso é interessante, como os chamados Atos de Pedro. E depois, uma segunda parte, sobretudo ali após a conversão do apóstolo Paulo, mas principalmente a partir do capítulo 15, como os Atos de Paulo, né? Por isso hoje a igreja reconhece os pilares da igreja como Pedro e Paulo. Nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo no dia 29 de junho como os santos que são os pilares da igreja. E a inspiração é justamente por causa do livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então, uma primeira parte são os Atos de Pedro e uma segunda parte, os Atos de Paulo. É interessante nós percebermos que até o capítulo 6, até o capítulo 5, nós temos a igreja em Jerusalém apenas. Depois, a partir do capítulo 6 até o capítulo 15, nós vamos ter, que é o que nós estamos lendo nestes dias, a saída, o envio, a expansão da missão da igreja. Né? Por quê? Por causa das perseguições. Lembrando que aqui os imperadores romanos já estavam perseguindo, principalmente nos escritos dos Atos dos Apóstolos, perseguindo de maneira feroz os cristãos. Então, a partir do capítulo 5º, 6º, os primeiros capítulos, então, nos mostram, vamos dizer, o que tem que ser a igreja sempre. E agora, a igreja que se espalha, né? Até chama-se isso de diáspora. Daí vai falar de Filipe, daí vai falar dos problemas do Simão o Mago e assim por diante. Né? E nessa diáspora, nessa expansão da igreja, surge então a figura de Paulo, a figura tão emblemática, mas tão importante de Paulo, que nós ouvimos na primeira leitura deste final de semana. Ora, o Saulo, ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele perseguia, ele matava os cristãos, tanto que ali no capítulo 7º, capítulo 8, no capítulo 7º, capítulo 8º, ali na morte de Estevão, né, diz que o texto faz questão de dizer que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo, ou seja, o Saulo foi testemunha da morte de Estevão, né? E aí a primeira leitura desse fim de semana mostra justamente isso. Depois da conversão, o Saulo queria participar, queria estar ali na vida de comunidade, mas todo mundo olhava com certa desconfiança. Opa, ele estava presente, ele mandou matar a tantos, ele testemunhou a morte de tantos. Espera aí, alguma coisa está errada, não dá para dar créditos a esse homem. E lá, a partir do capítulo 9, nós vamos ter a primeira narrativa da conversão de Saulo. Por quê? Porque nós temos nos Atos dos Apóstolos duas narrativas da conversão de Paulo. Isso é importante você perceber e entender o sentido aqui de conversão. Paulo não era uma pessoa má. Ele era, pelo contrário, ele era um judeu, provavelmente do partido dos fariseus. Ele se declara, né, fariseu, filho de fariseu, né? Ele era extremamente ligado à lei judaica.
Então Paulo não era uma pessoa má, mas para ele, antes de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, quem cria em Cristo estava contra o judaísmo. Então eles precisavam ser destruídos para salvaguardar a fé judaica. Então não é uma conversão de uma pessoa ruim, sem princípios, que ficou bom, né? Mas era uma pessoa que tinha os princípios deles de maneira fanática dentro de um judaísmo, de uma linha do judaísmo, que recebe esta conversão. Então é muito mais difícil, não é verdade? Porque quando uma pessoa está lá na lama e quer sair da lama, a gente até entende, né? Ninguém quer ficar na lama. Ela até acostuma na lama, mas ela tenta sair da lama. Não consegue às vezes, mas tenta. Paulo não era alguém ruim, de um pecado que estava na lama. Pelo contrário, ele era um exemplo para os judeus, para os fariseus, um exemplo de judeu. Então a conversão dele foi muito mais difícil, muito maior. E é só uma correção, eu disse que são duas narrativas da conversão de Paulo no livro dos Atos, mas na verdade são três narrativas. Uma primeira narrativa nós vamos ter no capítulo 9, versículo 1 a o versículo 18. Capítulo 9, versículo 1 a capítulo 18. Falar nisso, Vanderlei, sobre isso, o Vanderlei, que é meu aluno da de Sorocaba, eu estou te devendo um livro, né, que você pediu uma referência, que eu dei uma palestra na Paulus, João, há 2 anos, na Paulus, sobre essa questão da, entre aspas, conversão de Paulo. Que eu não uso a palavra conversão para não confundirmos muito. A palavra de Deus usa, para não confundir o que nós entendemos por conversão hoje, né? Alguém que era ruim no pecado, injusto, tal, que quer melhorar. Não, Paulo, nos moldes da época, era um exemplo. Então eu falo que é uma mudança mesmo, é uma transformação. A Bíblia de Jerusalém vai chamar de a vocação de Paulo. Vocação. Né, ali no capítulo 9, que é talvez a narrativa mais famosa, que é aquela que a gente até brinca, o Paulo caiu do cavalo, né? Quando Jesus ressuscitado aparece a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fica cego e depois vai para Damasco, em Damasco ele tem contato com o Ananias, e lá ele é evangelizado, ele é preparado para a missão, etc. e tal. Então essa primeira narrativa do capítulo 9, essa narrativa, assim, digamos, mais completa. Depois, nós temos outras duas narrativas. No capítulo 22, versículos de 3 a 16, capítulo 22, versículo de 3 a 16. Só lá recapitulando. Então, a primeira narrativa da vocação de Paulo, já vou entrar na cabeça de vocês, nós não vamos mudar agora, não é mais conversão, é vocação de Paulo, capítulo 8, depois qual? Capítulo 9, a primeira. Capítulo 9. Desculpe, capítulo 9, a primeira. Anota aí, primeira... relato da vocação de Paulo, capítulo 9. Que é o próprio autor, né? Seria o próprio Lucas quem a narra. É a mais famosa. É a mais famosa. Depois nós vamos ter a vocação de Paulo, ele mesmo narrando a própria experiência em 2 momentos. Num primeiro momento, no capítulo 22, versículos de 3 a 16. Capítulo 22, versículo de 3 a 16, que é o discurso de Paulo aos judeus de Jerusalém. Olha, o Paulo vai falar da própria experiência que ele teve com o Senhor ressuscitado. É interessante que no versículo 6 do capítulo 22, ele mesmo vai dizer: ora, aconteceu que, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu brilhou ao redor de mim. Caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondi: quem és, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues.
Veja, essa narrativa já tem um tom mais pessoal, porque ele mesmo narra a sua experiência. É diferente alguém falar da nossa experiência de Deus. Olha, eu conheci o João, ele era assim, ele teve esta experiência, aqui ele conheceu a Cristo Jesus. É diferente alguém falar do que a própria pessoa. E nós temos esta graça acerca de Paulo, né? Lucas narrando a vocação de Paulo e o próprio Paulo no tom próprio dele, né, de defesa, naquele fervor do anúncio, falando do seu encontro. E a gente brinca que caiu do cavalo porque a palavra não usa o termo, não tem cavalo, ele caiu. A gente fala caiu do cavalo, mas ele caiu por terra. E aqui é interessante que, nesse capítulo 22, ele fala aos judeus em Jerusalém. Depois, uma outra narrativa da vocação de Paulo, da experiência particular de Paulo, está contida no capítulo 26, versículos de 9 a 25. Capítulo 26, de 9 a 25. É um discurso que o próprio Paulo faz ao rei Agripa, né? Quando ele está ali prestes a ser preso, quando ele está ali diante do rei, onde ele vai ser julgado, ele vai relatar a própria experiência dele. Então, neste primeiro do capítulo 22, ele fala aos judeus. No segundo, ele vai falar ao rei Agripa, que será que o próprio rei permite, né? Olha, tens permissão de falar em teu favor. Então, o rei esperava que Paulo fosse dizer, não, isso é invenção, não tem esse negócio de Jesus. É que Paulo era cidadão romano. Então, Paulo gozava de alguns privilégios, de alguns direitos. Para os romanos, Paulo era uma pessoa, era um ser humano. Né? Um judeu, cristão, um pagão, não era nada. Paulo, como cidadão romano, então ele tinha direito de falar. E é interessante, olha, aqui no versículo 9 do capítulo 26. Quanto a mim, parecia-me necessário fazer muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno. Foi o que fiz em Jerusalém. E aí segue. Aí depois no versículo 12. Com este intuito, encaminhei-me a Damasco com a autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. No caminho, pelo meio-dia, eu vi, ó rei, vinda do céu e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Caímos todos por terra, e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Perguntei, quem é, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E perceba o detalhe, língua hebraica. Paulo, gente, por isso que eu digo que não é uma simples conversão, é uma vocação. Paulo era cidadão romano, ou seja, naquela época ele era gente de verdade, como diz. Desculpe o termo aqui, mas tinha pedigree. E ele era, enquanto romano, ele era um judeu. Entendi o hebraico, era alguém estudado, né? Era uma pessoa que tinha dupla nacionalidade. Então era alguém que tinha ali vários, digamos assim, um perfil, realmente tinha tudo para ser um diplomata, era um diplomata de relações internacionais. E ele, quando é chamado por Cristo, ele deixa tudo. Deixa tudo. E foi humilhado, como ele mesmo diz nas suas cartas, muitas vezes. Recapitulando, vocação de Paulo, narrada por Lucas, capítulo 9. Narrada por Paulo mesmo aos judeus, capítulo 22. Narrada por Paulo mesmo ao rei Agripa, que achou que ele ia falar, mentira desses judeus, imagina, eu sou romano, eu sou judeu, mas sou romano, eles nem isso são. É capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos. Por isso que podemos sim dizer, a primeira parte dos Atos dos Apóstolos é sobre Pedro, a segunda parte é sobre Paulo. Podemos sim, mas não é bem assim, não há
algo que delimite. Já começamos, temos Paulo com Pedro aí, então há um intermediário, até uma briguinha, né, entre eles, que é ótimo, para daí sim, a partir do capítulo 15, que nós vamos começar na segunda-feira, depois, a partir do capítulo 16, aí sim, só Paulo praticamente no livro dos Atos dos Apóstolos. João, e falando disso, o que este capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos tem de importante neste livro? Nós temos no capítulo 15 a chamada Assembleia de Jerusalém, que a tradição da igreja chamou de o primeiro concílio da igreja. Né? Qual era a grande discussão da Assembleia de Jerusalém? Desculpe, só para você ter uma noção, o Concílio Vaticano II, que foi em 1965, o término dele, é considerado o 21º concílio ecumênico. E este, do capítulo 15, é considerado o primeiro concílio da igreja. A grande discussão em torno da comunidade ali em Jerusalém era que, os judeus convertidos ao cristianismo eram circuncidados, porque eles tinham vindo do judaísmo. Então, já era prática, era mandamento, era costume, fazia parte do ritual judaico a circuncisão. No entanto, agora surgem os helenistas, os pagãos. Eles não eram circuncidados. E aí a grande briga é que, o Pedro, ele estava ali defendendo que não precisava circuncisão. Pedro, na verdade, quando ele estava com os judeus ali, ele defendia a circuncisão. Quando ele estava misturado, ele ficava em cima. Até Paulo chama muita atenção dele. Então nós podíamos dizer, não é Pedro propriamente, seria mais o Tiago, né? Que o bispo de Jerusalém usa ali. Não, para ser cristão tem que ser circuncidado. Tem que passar pelo judaísmo para ir ao cristianismo. E Paulo não. Basta crer em Jesus como Salvador e ser batizado. O que é ser circuncidado? Agora, esses helenistas que o João está falando. Imagine pegar um homem da minha idade, sem tecnologia, sem ciência, sem anestesia, né? Nem sanguessuga naquela região não tem, para anestesiar. Pegar um cabra como eu, com a minha idade, eu quero ser cristão. Tá, mas você não é judeu, então vai ter que pegar o seu pipi, né? Lá, cortar o prepúcio, que é aquele couro que reveste o pênis, que é a fimose, que é a marca. É como se fosse o batismo do judeu, né? Do homem. É a marca do homem. Inclusive o nazismo, de maneira terrível, para identificar alguém como judeu, um homem, se era judeu ou não, baixa as calças, né? Se tinha feito o que nós chamamos hoje de operação de fimose, eram judeus que iam para os campos de concentração. Mas qual que é o problema? Não tinha gente, era um pedaço de pedra afiada ali. Ó. Então, olha o transtorno por causa de algo ritual não permitir que aqueles que não eram judeus, não eram circuncidados, os homens, não poderiam receber o Espírito Santo. E o livro dos Atos dos Apóstolos vai mostrar o quê? Pedro falando o quê? Eu também tinha esse pensamento, mas o mesmo Espírito que agiu em nós, eu vi descendo sobre eles que não eram circuncidados. Então, se Deus, o Espírito Santo de Deus, não fez exclusão, quem somos nós para excluir? Mas a igreja precisou de uma reunião, que é o concílio, que é o capítulo 15, para decidir isso. E é interessante que a partir do capítulo 10º, o Pedro, ele visita a casa do centurião romano, do Cornélio, que era pagão, não era judão, e lá ele vai fazer um discurso belíssimo sobre Deus não faz acepção de pessoas. Lá acontece o chamado Pentecostes dos pagãos. Por quê? Porque ali os pagãos são chamados à conversão e a fazer parte da igreja. Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não importa se
um judeu era circunciso ou se era incircuncidado. Isso não importa para Deus. Deus não faz essa distinção. O que vale aos olhos de Deus é a procura da verdade, a prática da justiça, e sendo que isso era o essencial, pertencer a uma cultura, se era uma cultura judaica, se era uma cultura helênica, uma cultura grega, uma cultura pagã, isso pouco importa. O que importa é a sinceridade de coração, a procura da verdade, a prática da justiça. E aí o Pedro, o Tiago, que era o bispo de Jerusalém, no capítulo 15, vai questionar o Pedro, e o Pedro vai se justificar diante deles, diante dos outros apóstolos, dizendo que não, Deus não faz acepção de pessoas, Deus acolhe a todos, basta que a pessoa ela esteja aberta à vivência da fé, ela esteja aberta à vivência e à efusão do Espírito Santo, E aí nós vamos ter lá no capítulo 15 esse contexto, esse conflito entre aqueles apóstolos, parte da igreja que estava muito presa, muito ligada ainda aos moldes judaicos, à mentalidade judaica, e o Pedro, que estava ali nesse meio de campo, tinha feito a experiência com Cornélio, que antes era pagão, mas queria ser batizado. E não que ele era falso, o próprio Espírito foi agindo na vida de Pedro e mostrando que ele não deveria fazer acepção. Que a salvação é para todos, Isso é muito próprio de Lucas, o autor, A salvação é para todos, Nós chamamos de o universalismo salvífico. Todos podem se salvar. Daí surgiu o nome da nossa igreja, a catolicidade. Ou seja, a igreja é universal, a salvação é para todas as pessoas. E aí a assembleia do capítulo 15 é realizada na igreja de Antioquia, que foi fundada pelos helenistas, pelos gregos. Um grupo defendia a circuncisão, enquanto outros não defendiam. E aí o Paulo e o Barnabé, digamos assim, são enviados ali para aquela assembleia como hoje no direito a gente chamaria de os advogados de defesa, Não, eles não precisam ser circuncidados, basta que eles adiram à fé, basta que eles acolham a fé no nome de Jesus e sejam batizados. Isso é essencial, E aí depois vai entender que a fé ela se dá a todos, sem acepção, sem distinção, No versículo 11 do capítulo 15, nós temos lá, ora, nós nos salvamos pela graça do mesmo modo que eles, No capítulo 15, versículo 11, nós nos salvamos pela graça do mesmo modo que eles. É um discurso de Pedro, Isso, é um discurso de Pedro, Já veja a transformação do Pedro. Então não é algo secundário, um ritual secundário, uma mentalidade cultural de um povo que determina ou que vai dizer se a pessoa está salva ou não. É a fé em Jesus Cristo que salva. E aqui está a beleza da igreja. Porque um problema sério existia. Não, tem que circuncidar, não circuncidar, circunda, aceita, não aceita, melhor, pior. Se reuniram diante dos apóstolos, os próprios apóstolos tinham posições diferentes, mas o Espírito Santo foi agindo ali. E como toda reunião, quando nós fazemos uma reunião, Fátima, quando nós fazemos uma reunião, Felipe, sai uma ata, sai uma conclusão. Então no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, nós temos a primeira ata de um concílio. Por isso que a nossa igreja até hoje ela é apostólica, é católica apostólica. As nossas diferenças não fazem com que surjam outras igrejas, outras maneiras de seguir a Cristo, não, mas sim a vontade do Espírito Santo que age na igreja. E qual é esta carta? Qual a carta conciliar, digamos assim? Capítulo 15, versículo 22 a
29. E é uma carta mesmo, um bilhete que foi escrito por quem? Por Pedro, né? Por Tiago, pelos apóstolos que estavam em Jerusalém, pelos líderes, pelos primeiros apóstolos, primeiros, digamos assim, bispos, diáconos e presbíteros ali da igreja. Naquela época ainda era sinodal verdadeiramente a coisa, né? Olha o resultado da carta. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 22 seguintes. Ah, tem essa divisão, esses não, esses sim. Olha como a igreja é de Deus. Então, pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia. Olha a palavra assembleia, eclesia, igreja, significa o quê? Assembleia. Por isso que eu morri, fiquei louco agora nesse período de pandemia com essas falas. Não, eu sou Deus, eu sou o templo de Espírito Santo, onde eu estou, Deus está, não preciso de igreja. Precisamos sim, a igreja é a assembleia reunida no anúncio, no diaconia e na fração do pão. Ou igreja aberta para o público, né? Tá, Deus está conosco, a igreja é doméstica, mas a igreja de Cristo, ela surge como assembleia reunida, tá certo? Então pareceu bem aos apóstolos e anciãos, de acordo com toda a assembleia, escolher alguns dentre os seus e enviá-los a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. Foram Judas, cognominado Barsabás, e Silas, homens considerados entre os irmãos. Por seu intermédio assim escreveram: os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia. Gentil aqui é quem? O pagão, o que não era judeu, o que alguns queriam. Quer ser cristão? Tem que cortar o pipi lá, fazer circuncisão para ser cristão. Olha o transtorno, gente. Sem tudo, tá certo? Os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, aos irmãos dentre os gentios que moram em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Tendo sabido que alguns dos nossos, sem mandato de nossa parte, saindo de nós, perturbaram-vos, transtornando vossas almas com as suas palavras, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz esta mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo. Olha que lindo, por isso que é o Evangelho do Espírito Santo, Cassiane. Pareceu, versículo 27. Nós enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz esta mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais de carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Fareis bem, preservando-vos dessas coisas. Passai bem. Viu? É uma carta. Começou com saudações e terminou com passai bem. Então, a igreja, o Espírito Santo e os apóstolos, na divisão, formaram a unidade. O João me cutucou aqui que ele quer falar mais hoje. Mentira, não cutuquei não. Mas a partir daí, nós vamos ver, a partir do capítulo 16, que nós vamos começar a ler amanhã, até o final do nosso projeto, as missões de Paulo, né? As viagens de Paulo propriamente ditas, as 4 viagens missionárias de Paulo, que se vocês pegarem depois o livretinho que foi do projeto, tem lá o mapa das 4 viagens, e aí a gente pode, quando estivermos concluindo o nosso curso, né, o nosso projeto,
fazermos talvez uma outra live mais curta, só para tratar dessa segunda parte dos Atos dos Apóstolos. Do capítulo 16 até o final. Que se refere Propriamente a Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Daí, por que a gente propõe uma outra live? Porque daí muitas das ideias desses capítulos nós vamos ter que ligar com as cartas de Paulo. Então é muita coisa. Então vocês, num mapinha que tem no material aí, tem a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, né, que são chamadas de viagens missionárias, e tem a quarta viagem, que na verdade foi a viagem que o levou a Roma, onde ele foi martirizado. Mas daí ele foi meio que preso, e em Roma ele ficou em prisão domiciliar, tá certo? Antes de ser martirizado. Então é importante que nós façamos isso. Podemos ficar assim, queridos amigos, amigas. Espero que a partir de até terça-feira eu vou disponibilizar o link desta live pelo YouTube. Lá no YouTube, Fernando Batista de Campos, o Bom. Porque através do YouTube é mais fácil de você ler, você pode assistir a parte que mais interessou, ou aquilo que você realmente quer entender disso que nós já lemos e estudamos até agora, do capítulo 1. Então, digamos que esta live foi do capítulo 1 até o capítulo 15. Aí, quando terminarmos, né, no dia de Pentecostes, quem sabe, no dia de Pentecostes, né, não sei se você vai estar aqui, vai estar aqui em maio, né, agora. No dia de Pentecostes, à noite, nós fazemos a live de encerramento mais rápida sobre isso. Também vou ver com o João para a gente preparar um material escrito mais simples, mais completo, para nós, com o tempo, podermos disponibilizar a vocês para entender. Porque quem entende o livro dos Atos dos Apóstolos vai entender o que é ser igreja, o que é ser de Cristo. E isso ninguém tira. Ninguém. Nem aqueles que atentam contra o Espírito Santo conseguem tirar de quem realmente entende o que é ser igreja através do testemunho desses primeiros cristãos. Amém? Amém. Alguém tem alguma palavra aí? O João? A Isildinha perguntou, foi nesse tempo que foi criado as 7 igrejas que são citadas no Apocalipse? Acho que algumas delas sim, mas algumas foi mais na década de 90, 100, né? E não tem a ver com as comunidades de Paulo, não. Né? Aí quando a gente fala das igrejas que são citadas no Apocalipse, nós estamos falando de comunidades joaninas. Das comunidades joaninas, né? Que foi um outro grupo, né? Fazia uma outra parte da expansão da missão da igreja. Tem uma teologia paulina por aí, muitos discípulos de Paulo passaram por esta região ali próxima a Éfeso, né? Tem até a carta aos Efésios de Paulo, e essas 7 igrejas que a Isildinha, né, carismático, pentecostal, gosta do Apocalipse, né? Essas 7 igrejas citadas no livro do Apocalipse, elas são bem próximas de Éfeso. Digamos que são pequenas cidadezinhas, e a grande cidade ali é Éfeso, né? Então, tem muito de Paulo, mas essas comunidades são mais joaninas. É mais uma literatura apocalíptica. Por isso que eu tô assim, gente. Eu faço doutorado em Bíblia, daí é muita coisa, entendeu? E é coisa, hein, gente? Isso que foi metade de um livro. Agora imagina a Sagrada Escritura toda. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, se Deus quiser, até terça-feira eu vou disponibilizar o link para Fernanda Antunes. Está mandando um abraço, Fer. A Fernanda foi minha aluna. Ela vai casar-se com o pastor Rafael, lá de Capão Bonito. É uma anunciadora da palavra. Tem que ir. Nós que anunciamos a palavra, é anúncio, diaconia, que é o serviço verdadeiro, não é assistencialismo, e a fração do pão, unidos em Cristo. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, então. Então, se Deus quiser, continuem firmes no projeto de leitura dos Atos dos Apóstolos,
que vai começar agora o capítulo 15 e 16. E no dia de Pentecostes faremos a live do capítulo 16 dos Atos até o final. Ah, Fernanda, eu vou sim, adoro casamento. Fernanda é linda. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos nós, Igreja do Senhor, e que sejamos firmes, permaneçamos em Deus, e como a palavra nos dá o exemplo. Esses primeiros aqui, esses apóstolos e os primeiros aqui foram verdadeiramente vocacionados de Deus. Deus abençoe a todos. Compartilhe esta live, envia por WhatsApp, fala para as pessoas, olha, se não assistiu, assista, acompanhe. Até terça eu mando o link do YouTube, que é mais fácil, mesmo que a pessoa não esteja fazendo. Comadre Rosemara, a nota de rodapé que você colocou aqui é o que nós dissemos. Teófilo é a comunidade dos amigos e das amigas de Deus. Essa postura é melhor. Isildinha, diáspora é a saída dos judeus para o mundo inteiro. A volta nós chamamos de sionismo, movimento sionita. Mas é bem agora, o movimento do sionismo é agora, a década de 1920, e que causou e gerou todo o transtorno de guerras que existe até hoje que nós chamamos de Terra Santa. Esta volta patrocinado pelos Rockefellers dos Estados Unidos, o chamado sionismo. Mas não é um assunto bíblico. A diáspora é um assunto ligado à Bíblia. O sionismo é mais um assunto ligado à geografia política. Beijos, beijos. Vamos rezar pela ordenação do João sair logo. Não pode. Não posso falar mais nada, estou proibido. O bispo deu a cajadada em mim, coitado de mim. Mas o Espírito está conosco, sempre unidos. Beijo.